primeiramente, agradecer o convite para estar aqui, figura do professor Paulo, colega nosso lá da Escola de Arquitetura. O que eu trouxe aqui hoje é uma apresentação de um trabalho que a gente vem desenvolvendo no escritório já há algum tempo, mas com um olhar um pouco diferente do que eu costumo fazer, que é mais voltado para as interações, das possibilidades, né, de conversa entre arquitetura e construção, arquitetura e engenharia, o que eu estou chamando aqui de tectônica. Então, para começar essa conversa, eu queria trazer essa frase do Rafael Moneu, um grande arquiteto, que eu li quando eu estava estudando ainda na Escola de Arquitetura, nos anos 90, mas que eu acho que ela é muito atual, que coloca, né, a questão de um certo... Ele desenvolve um certo que ele chama de autoritarismo do desenho, quando o desenho ele passa a imperar e passa a colocar questões que criam uma própria realidade, que são estranhas ou são alheias à realidade da própria construção, né? Então, ele fala nesse texto assim, como que o desenho arquitetônico deve implicar, sobretudo, um conhecimento da construção, né? Como já foi falado aqui, essa ideia de que inventar uma forma arquitetônica é inventar as maneiras da sua própria construção. Eu acho que esse texto está mais atual do que nunca, ele escreveu em 96, 97. De lá para cá a gente teve BIM e arquitetura paramétrica, e muitas vezes esse tipo de desenho de representação e de desenvolvimento cria uma realidade que é estranha na própria construção, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem tantos recursos materiais para construir como dos países do norte. E o que eu estou chamando aqui do termo de tectônica, eu trago desse livro do Frampton, acho um livro seminal, chama Studies in Tectonic Culture, que o subtítulo é A Poética da Construção no século XIX e XX, na arquitetura do século XIX e XX. Então, por tectônica, o Frampton ele resgata um termo relativamente antigo, lá do século XIX, para falar não só do conteúdo construtivo, mas da relação entre forma e construção, mas o próprio conteúdo poético que essa construção, que essa manifestação da construção pode ter dentro do edifício. No nosso escritório, a gente tem uma investigação que ela parte sempre da construção. A construção é um dado, é um fator que é pensado desde o início do projeto e não uma coisa que se resolve a posteriori. Então, a gente tem várias investigações em que o processo construtivo ele comanda as decisões arquitetônicas, né, e acaba sendo parte da expressão plástica do edifício, como no caso aqui do edifício do BHTEC, aqui do lado, ou nessa situação que foi uma investigação um pouco mais livre de um pavilhão temporário que a gente fez para a Celor, que parte das malhas telas soldadas de aço para fazer laje, a gente solda essas telas, compõe elementos modulares construtivos e faz um pavilhão temporário para um evento aqui em Belo Horizonte, que ficou montado 90 dias, né, que praticamente não tem, né, é imaterial, desmaterializa. Enfim. Mas o que eu queria propor aqui é uma conversa sobre essa relação de estrutura, engenharia, construção e arquitetura dentro de 3 museus brasileiros que a gente teve a oportunidade de projetar. 2 aqui, um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, mais recente. Começando aqui pelo trabalho que a gente tem desenvolvido em Inhotim desde 2006. Fizemos algumas galerias, alguns pavilhões lá, entre eles as Cosmococas, o Centro Educativo Burle Marx, mas eu vou tratar especificamente de 2 aqui, que eu acho que tem uma relação um pouco mais singular entre arquitetura e expressão construtiva, que é a Galeria Miguel Rio Branco, que é um edifício para pegar a obra desse artista, um fotógrafo que nasceu nas Ilhas Canárias, mas está radicado aqui no Rio de Janeiro, já tem alguns anos, e que tem um trabalho muito peculiar sobre o que talvez assim seja uma espécie de lado B da sociedade, que não é glamourizado, não é glamouroso e que não aparece nas revistas, nos jornais, mas que faz parte da realidade. Então, as fotos deles são muito cruas, tem cores, um contraste muito forte de cores, e com texturas muito marcantes, muito próprias, né? E o terreno que estava sendo disponibilizado para a construção dessa galeria, esse terreno aqui, um aterro de mais de 10 metros de desnível, com geometria super complicada, numa área que ainda tinha uma vegetação significativa a ser preservada. E, bom, não vou entrar muito em detalhes que fogem um pouquinho a questão que eu estou tratando aqui, mas a gente resolveu isso fazendo uma implantação que evita, ao máximo, retirar as árvores e tentando ocupar o desnível de forma ativa, né? O programa teve uma galeria grande, de 750 metros quadrados, depois uma menor, de 150. Então, a ideia seria usar esse desnível para poder ativar esses andares de galeria.
Do ponto de vista construtivo, o projeto nasce de um movimento de terra, um redesenho do terreno. Desse desenho nasce um edifício que nasce de concreto, a parte relacionada com o chão, como o Frampton diz, com uma linguagem com caráter atectônico, né, de massa, de monolítico, e em cima dessa plataforma, uma plataforma de concreto, com laje nervurada, com vãos ali que chegam a 15, 12 metros, uma estrutura leve de aço, um esqueleto de aço, que configura esse pavimento livre da galeria. Toda a estrutura foi montada pela própria serralheria do museu, o pessoal que costuma fazer as montagens de exposição. Então, a gente tem uma estrutura principal, um gradamento metálico, depois uma subestrutura em perfis leves de aço, e essa estrutura é revestida com chapas de aço Cortei, né, todas soldadas no local, com maneira como se faria um barco, né, com solda contínua, que foi um desafio fazer isso com a equipe do museu, e sem que a chapa repuxasse, né, porque você tem uma questão ali do aquecimento da chapa, ela tende a enrugar. Mas foi feito com a equipe do museu, está lá tem, enfim, 15 anos, né, e a ideia aqui é exatamente usar cada material, cada processo construtivo no seu melhor desempenho, né, o que está relacionado com o chão, que tem uma forma mais livre ao concreto, depois o aço em cima formando um espaço mais livre e mais contínuo. Bom, rapidamente explicando a articulação, você chega pelo meio, um edifício de 3 andares, você chega pelo meio dele, e desse meio você sobe, ou você desce, tem lugar de chegada, essa praça de chegada, em que você pode ver a galeria vista de cima, né? Aqui é a galeria durante o processo de construção, com esse vão de 15 por 12 metros, com uma laje nervurada, uma espécie de piscina invertida, e aqui de baixo você pode ver as pessoas, à sombra dela, passando. Ao contrário, em cima, um espaço mais flexível, em que a gente tem esse grande galpão metálico, uma linha de infraestrutura, que a gente chama de fat wall, que distribui todos os ramais de energia, de ar-condicionado, né, e que tem um tratamento, uma parte com um drywall internamente, com proteção termoacústica, mas do outro não. Do outro lado, a gente tem, acho que dá para ver ali no cantinho, a própria fachada do edifício exposta. Eu acho bonito pensar que entre o lado de dentro e o lado de fora, entre a galeria e a mata que está lá fora, tem 2 milímetros de espessura, né? Eu acho que é uma coisa bonita de pensar, né? Esse limite assim, que a parede do edifício coloca esse limite tão importante, né? Não só em termos de proteção, mas de configuração do que é arquitetura e o que não é, e que também só é possível no nosso clima tropical, que é um pouco mais ameno em relação a outros, a climas mais extensos, enfim, mais inclementes. Mas é uma questão que, do ponto de vista da arquitetura, seria uma irresponsabilidade fazer, né? Porque, afinal de contas, a arquitetura tem alguns compromissos em termos econômicos, em termos de conforto ambiental e tudo mais. Então, essa situação aconteceu por uma situação muito peculiar. O Miguel foi na obra, um certo momento, viu a construção nessa etapa e falou que estava previsto no drywall, um fat wall nessa parede, com isolamento termoacústico, falou, não coloca o drywall. Deixa desse jeito, porque eu acho que esse aço, estrutura aparente, essa ossatura, tem a ver com a minha obra. Claro que a gente achou o máximo, né? E ficou desse jeito, mas ela está numa situação controlada, na fachada que voltada, apesar de estar voltada para o oeste, é a fachada que está mais colada na mata, né? Que já gera um grande sombreamento nela. Então, é uma fachada mais sombreada. Bom, a grande operação construtiva desse projeto implica em apropriar desse desnível de 10 metros, né, uma apropriação que seria o mais natural, colocar um pavilhão maior em cima e a galeria menor embaixo, aproveitando, né, ativando esse desnível de quase 10 metros, mas isso resultaria em um edifício de cerca de 15 metros de altura, que é uma escala atípica ou muito agressiva para o museu. Então, o que a gente faz é projetar a sala inferior para dentro da terra, redesenhar essa topografia e trabalhá-la como vazio, não como cheio, né? Então, não aparece como volume. De tal forma que, quando a pessoa chega pelo caminho natural, ela percebe só o volume superior e não percebe todo o restante do edifício. Um outro projeto que a gente fez lá, na sequência do Miguel Rio Branco, né, passando inclusive por ele para chegar, é a galeria da Cláudia Andujar, que depois ela foi rebatizada pelos indígenas, pelos Yanomamis, de Machito Yano. Machito Yano em Yanomami quer dizer casa de terra. Eu acho bonito a ideia dos indígenas, que para eles todas as construções são casa. Então, para eles é tudo casa. Eles vieram para a abertura, fizeram uma cerimônia e falaram, olha, essa casa é muito bonita, essa casa de barro.
né? Acho muito bonita a ideia de pensar que todo edifício é uma casa, né? Porque, no final de contas, abriga, né? Isso aqui é uma casa, a universidade é a nossa casa. E essa é uma galeria para uma fotógrafa, Cláudia Dujar é suíça, passou um tempo nos Estados Unidos, mas está morando no Brasil há muito tempo. Ela foi uma pessoa muito importante, não só pela produção artística, mas foi uma pessoa que foi para a Amazônia fazer uma reportagem, fez contato com os Yanomamis e ficou lá morando com eles um tempo, e depois foi uma das pessoas responsáveis pela primeira demarcação territorial dessas terras no Brasil, né? Então, ela é uma pessoa muito importante para a causa indígena. É uma galeria de fotografia feita para essa fotógrafa, no meio dessa mata, e que nos interessava um pouco registrar ou impregnar no edifício essa ambiência da mata, né? Mas não de forma literal, mas registrar o que é muito marcante na mata, que é essa alternância de sombras verticais, né? Claro e escuro, colocado verticalmente. E a ideia era fazer isso com tijolo, né? A gente tem ali os métodos tradicionais, né, antiquíssimos de assentamento de tijolo, que define não só uma forma de amarrar as paredes, criar estabilidade para elas, mas também uma expressão em que esse material vai ter na aparência do edifício. Fizemos vários ensaios com maquete física e tudo mais, mas definimos um padrão que, na verdade, não é menos um desenho e mais uma forma de assentar. Então, na obra, o que a gente fez foi orientar os construtores como que esse tijolo deveria ser assentado, qual que é a lógica, né? Com um projetado para frente, depois 2 num sentido, 2 no outro, uma regrinha. Falando, vocês fazem 20 fiadas, depois vocês trocam, né? E troca só não pode ser igual ao anterior. Então, o desenho que está lá, ele é um desenho similar ao que a gente fez, mas não exatamente, né? Esse desenho aqui ainda está para ser feito, pode ser comparado com o desenho do projeto executivo, mas certamente não tem nada a ver, né? Mas tem a lógica que está por trás disso, né? E vou explicar por que tem esse desenho daqui a pouquinho. Então, essa é a parede final do edifício, né? A parede não é só um elemento ali de amortecimento térmico, de proteção, mas é também um elemento que tem um efeito plástico no edifício. Internamente, a gente experimentou dentro do museu um tipo diferente de espaço, que é o espaço positivo com iluminação zenital, que é uma situação sensível numa galeria de fotografia. Então, uma iluminação que ela vem toda filtrada, ela entra de forma indireta. Aqui a gente pode ver o processo construtivo ainda da estrutura, ainda no osso, o piso sendo assentado. Depois, o que a gente chama de fat wall, né? Que são as paredes internas que vão receber todas as infraestruturas prediais. Algumas você pode caminhar dentro, outras não, mas que facilitam as montagens. Então, a parede de dentro é diferente da parede de fora, isso também gera uma proteção maior para as obras. E a lógica de implantação foi estabelecer, foi um projeto que foi feito junto com a curadoria, então o projeto foi curado junto com o desenvolvimento do projeto arquitetônico. Ele busca estabelecer 4 núcleos expositivos, são 4 momentos da carreira da Cláudia, né, da obra da Cláudia. E, entre eles, um intervalo para você ter um contato com a paisagem, né, seja um contato visual, seja um contato físico. Então, os 4 blocos, eles são separados ou por jardim, ou por um deck, ou por uma circulação que conecta eles. Então, uma coisa que a gente aprendeu trabalhando com o Inhotim, isso já está lá no Miguel Rio Branco, em outras obras que a gente fez, foi sempre de criar um momento de relaxamento, de dispersão entre um percurso curatorial e outro, né? Porque, afinal, é um museu de escala territorial, às vezes as narrativas curatoriais são um pouco densas, então criar esse intervalo é uma coisa que nos pareceu importante. Bom, você adentra a galeria chegando por esse lado, passa por uma circulação que tem essa pergolado, que faz uma filtragem da luz e te prepara para entrar na galeria. Como eu disse, são 4 galerias, esse corredor de conexão, que vai te colocar em situações de contato com a paisagem diferentes, seja por uma pequena abertura, seja pela luz que brota do teto, seja por uma visão do pátio externo que você tem, ou seja, indo para esses espaços, né? Os espaços externos fazem parte da galeria, fazem parte da narrativa. E, enfim, o tijolo está ali também, né, de alguma forma, materializando aquela ideia das sombras verticais, né? Só que é um tipo de desenho que ele, daqui a pouquinho vai aparecer uma foto, ele se transforma ao longo do dia. À medida que as sombras vão passando, essa sombra ela vai desenhando, né? Cada sala tem um percurso positivo diferente, as paredes são pintadas com uma tinta mineral, com variações de cores muito sutis. A primeira sala mais clarinha, ela vai escurecendo gradualmente, à medida que você vai entrando dentro
dentro da galeria, né? E externamente tem esse efeito, né, de gerar essas sombras que vão mudando, vão desenhando ao longo do tempo, ao longo do ano. Então, cada vez que você vai lá, o edifício está com uma aparência diferente, porque essas sombras vão desenhando coisas diferentes na fachada. Uma outra experiência do escritório é um museu lá no Rio de Janeiro, o Museu do Pontal, um museu dedicado à arte popular, que tinha uma sede, sua sede original, numa casinha bem singela, no Recreio dos Bandeirantes, um sítio, nessa paisagem super exuberante, essas montanhas incríveis, uma natureza muito rica, e que passou a sofrer com a construção de um condomínio para as Olimpíadas de 2014. O centro de mídias foi implantado nesse lugar, e para implantar esse centro de mídia, eles aterraram todo o entorno, que é uma área alagável, 1,5 metro de altura. Construíram toda a parte urbana e viária, 1,5 metro de altura. Do lado do museu. Então, o museu ficou rodeado por um condomínio de edifícios gigantescos que trouxeram dois impactos. Primeiro, criaram inundações frequentes no museu, colocando em risco o próprio acervo, e criaram impacto na paisagem que é irrecuperável, né? Se, por um lado, talvez o impacto do alagamento fosse, de certa forma, contornável, a gente chegou a fazer um estudo para eles, de fazer um museu sobre palafitas, que você pudesse quase que navegar pelo pilotis, o impacto na paisagem seria irrecuperável. Então, teve toda uma campanha, né, uma luta para conseguir um novo terreno, a prefeitura cedeu um novo terreno para o museu, construiu uma nova sede na Barra da Tijuca. Só que esse novo terreno, ao contrário lá do terreno original, que tinha uma paisagem muito exuberante, esse terreno aqui da Barra da Tijuca parecia como uma folha em branco, um terreno plano, sem nenhuma característica topográfica, vegetal, arquitetônica. Né? Um plano, posso dizer, uma folha branca, uma folha verde, colocada sobre o território. Então, a primeira ação foi tentar transpor alguns elementos marcantes da paisagem do Rio de Janeiro para esse terreno, quer dizer, construir o edifício, mas, ao mesmo tempo, construir uma paisagem, né, que criar uma topografia artificial nesse terreno, que pudesse, de alguma forma, gerar controles de acesso, um pouco mais de privacidade, e introduzir os elementos de verde e água para compor esse espaço paisagisticamente. Mas, mais do que o museu, nos interessava pensar esse edifício como um sistema que gerasse possibilidades, não só de construção em etapas, como foi feito, mas remanejamento interno, se o museu pudesse ser ampliado internamente, pudesse trocar as coisas de lugar e também pudesse, dar continuidade a expansões futuras. Então, esse sistema parte de um grid modular de 9x9, são inseridas paredes portantes de concreto em situações alternadas, de forma a garantir que a gente tenha sempre apoios para as vigas. Então, a gente tem, depois entra nesse sistema um esqueleto metálico em cima das malhas ali, com as vigas metálicas passando, sempre apoiando os planos de concreto. Vai aparecer uma foto aqui, daqui a pouquinho vai dar para ver. Inserido nesse sistema, alguns vazios, ajardinados dentro desse sistema, e núcleos de infraestruturas. Bom, e o resultado é um edifício que tem esse caráter modular e que os espaços vão sendo apropriados conforme a sua característica ambiental, mas que pode mudar a qualquer momento, né, conforme o museu vai evoluindo ao longo do tempo. Foi proposto um faseamento, que é uma construção muito grande, foram construídos inicialmente 2.600 metros quadrados da fase 1, e a fase 2 e fase 3 estão para o futuro. Então, esse é o que foi implantado na primeira etapa. Aqui a gente vê um pouco do processo construtivo, de execução das paredes de concreto autoportante. Aqui a gente já vê a inserção da estrutura metálica, sendo apoiada nas paredes, uma estrutura mista. Os elementos de compressão, os pilares que recebem a carga são de concreto, e os elementos que sofrem momento fletor, sofrem tração, são os elementos de aço. A gente vê o momento de montagem da laje, mezanino e a situação final do museu. Basicamente, aqui, rapidamente, a gente tem um jardim que antes... É engraçado essas coisas, porque a gente projeta umas coisas que, enfim, se desenvolve de maneira distinta do que a gente pensou. A entrada oficial do museu tinha sido pensada por esse lado, que é o lado voltado para a Pedra da Gávea. Mas aconteceu, o estacionamento no fundo, isso é uma área de difícil acesso, Barra da Tijuca, difícil chegar se não for de carro. Aconteceu do acesso acontecer pelo que a gente achava que seria o fundo do museu.
com a parte de carga e descarga, área de serviço, mas que acabou ficando muito conveniente porque as pessoas entram pelo jardim. Um jardim muito extenso, o jardim acaba funcionando como uma transição que chega nesse lugar aqui, que é o hall de distribuição. Então, para cá, se você vem pela exposição, você pode vir para a loja, para o café, e aqui embaixo uma sala multiuso, né, que tem acesso independente para shows e tudo mais. A parte técnica e administrativa, em cima, o mezanino, com um restaurante que ainda não foi implantado. Então, aqui é uma vista dessa chegada, em que a gente consegue ver a interação de todos os sistemas. Uma coisa que a gente buscou implantar aqui foi um museu que tivesse uma baixa pegada ambiental. Então, é um museu que não faz uso de ar-condicionado, ele tem esses esquemas de ventilação cruzada, com essas venezianas de ventilação permanente, que garantem que o museu funcione com uma temperatura Rio de Janeiro, né? Na medida do possível, confortável a maior parte do ano. Uma parte do ano, então uma pequena parte da exposição, bem pequenininha, que ela é condicionada por questões mais de conservação do que de conforto, e foram implantadas placas solares da cobertura que garantem 100% da energia do museu. Então, o museu que gera 100% da sua própria energia, uma conta que já é muito menor do que a dos museus similares, ele gasta 10%, 7% a 10% do que gasta museus similares no Rio de Janeiro com energia, e uma questão muito importante é a ausência de ar-condicionado. Ele capta e reusa as águas também de chuva, então o museu tem uma pegada de impacto ambiental relativamente baixo. A gente tem não vou mostrar aqui, mas todo um grid de infraestruturas, tanto no piso quanto no teto, para que ainda que essa aqui seja exposição semi-permanente, para permitir arranjos diferentes ao longo do tempo. Sempre esses espaços internos interligados com esses vazios internos. Bom, no segundo nível, a gente tem um restaurante que ainda não foi implantado, mas que tem uma vista muito bonita da Pedra da Gávea, como deu para ver. E aqui o que seria a entrada do museu, agora é o quintal, uma espécie de quintal, tem uma praça, um parque no fundo, que tem essa arquibancada aqui para receber grupos estudantis e escolares. Toda uma coisa que para a gente é muito cara é que o edifício ele não esconde o modo como foi construído. É um edifício que o que é concreto se mostra como concreto, o que é de aço aparece como de aço, então é um edifício que também tem um caráter didático, que mostra efetivamente como ele é construído. E a ideia é sempre tirar partido do plástico, dos elementos que são inevitáveis, como, por exemplo, os elementos de drenagem pluvial. Então, aqui a drenagem pluvial ela é toda externa, não passa nada embutido. A drenagem pluvial toda feita externa por meio dessas gárgulas. Os telhados jogam a água para essas calhas transversais, elas jogam nas extremidades, sai essa gárgula aqui, que gera um desenho bonito também quando está chovendo. Bom, a última experiência que eu vou mostrar é um museu mais recente, foi inaugurado nesse ano, 2022, é a Pina Contemporânea, é uma extensão, o terceiro corpo da Pinacoteca de São Paulo, que está localizado ali no Parque da Luz. Aqui é a Pinacoteca Luz, é a mais conhecida, na frente da Estação da Luz. A gente tem outro núcleo que já funciona, que é a Estação Pinacoteca, e é um entorno muito delicado do ponto de vista urbano e sensível, que tem vários exemplares e elementos arquitetônicos importantes, como a própria Estação da Luz, os Jardins da Luz, o Convento Mosteiro de São Cristóvão, enfim. E o terreno que a gente tinha para trabalhar é esse terreno aqui, que é um terreno do Estado, ele é remanescente de um convênio escolar, é um edifício, um terreno que sempre teve essa vocação de ser uma escola, começou como uma escola no século XIX, de feições ecléticas, depois a escola pegou fogo, ficou um tempo desativada, e depois teve um momento nos anos 50, em que teve uma construção muito grande de escolas, já com uma feição moderna, um outro conjunto escolar que ficou desativado. E nesse terreno tem resquícios de todos esses momentos de construção desse terreno. Então, aqui a gente consegue ver exatamente essas três situações, a Pina Estação, a Pina Luz e o terreno da Pina Contemporânea. Ela tem uma peculiaridade muito interessante, que ela fica entre dois metrôs, aqui é o metrô Luz e aqui é a Estação Tiradentes. Então, existe uma itinerância aqui, que normalmente é feita pelo subsolo, conectando as duas estações, mas que a gente imagina que ela pode ser feita pelo parque, pelo chão, que até então assim, é um lugar que, com o tempo, foi ficando um pouco inóspito, mas acho que com a inauguração da Pinacoteca, isso tende a se reverter um pouquinho. O edifício da Pinacoteca é um edifício atlético, projetado pelo Ramos de Azevedo, que não foi executado exatamente como no projeto. A cúpula, por exemplo, central, não foi executada.
mas que sofreu uma intervenção muito bonita do Paulo Mendes da Rocha nos anos 90, né, que transformou esse edifício, que era o antigo Liceu de Artes e Ofícios, na Pinacoteca de São Paulo. É uma intervenção que não muda a configuração do edifício, ele faz uma intervenção que, ao mesmo tempo que ela é muito delicada, muito sutil, ela é muito radical, que é o edifício, sendo um edifício eclético, ele tinha a sua entrada principal no eixo da Avenida Tiradentes. Mas quem já foi em São Paulo, na Avenida Tiradentes, sabe que é um lugar bem inóspito. Assim, não passa ninguém na Avenida Tiradentes, a não ser uma porção de carro. Então, o que o Paulo faz? Ele, reconhecendo que tem aqui a Estação da Luz, e hoje tem o Museu da Língua Portuguesa, ele inverte o eixo de acesso do prédio. Então, ele fecha essa entrada aqui, que passa a funcionar como um balcão, e cria um novo eixo longitudinal, atravessando os vazios existentes. É um negócio bonito, assim, que o vazio você só via por cima e por baixo. Agora você vê ele pelo meio. Então, uma intervenção que, se você olha a planta antes e depois, você quase não vê ela, mas que ela está muito presente lá por esse percurso. E, no final do percurso, ele coloca um elevador, né, com uma espécie de eixo vertical, né, que conecta os 3 pavimentos da Pinacoteca. Além disso, ele faz essa cobertura nos pátios, que passam a ser agora pátios iluminados, que podem funcionar como enfim, grandes salas de escultura, com luz natural. Né? E no terreno da Pina Contemporânea, a gente tinha esse aqui, o prédio original da escola, que pegou fogo do projeto do Ramos de Azevedo, e o projeto Hélio Duarte, dos anos 50, o projeto moderno, que vem em substituição a essa escola, mas já com outras feições, outra característica. E, no fundo do terreno, alguns remanescentes do próprio conjunto escolar original, que não pegou fogo, esse do Ramos de Azevedo, e um pavilhão que até então, assim, na ideia original, ia ser demolido com uma série de outras dissonâncias dentro do terreno, que tem porção de construção puxadinho, que vão fragmentando muito o espaço interno, o pátio interno. Então, a ideia, né, que a Pina usa, aqui o terreno da Pina Contemporânea, identificar essas dissonâncias, né, como áreas a suprimir, os muros, principalmente, que o edifício fosse mais permeável em relação não só à rua, mas ao parque, né, para recuperar esse grande vazio central aqui. Já foi um pátio integrado. E, ao mesmo tempo, criar essa possibilidade de conexão, né, longitudinal, conectando aqui a Rua Ribeiro de Lima com o parque, com a Pina, e uma transversal também conectando a Tiradentes com o próprio parque. A situação urbana, né, pensando assim, estendendo, ele é estender o eixo do Paulo Mendes da Rocha dentro do prédio como um eixo urbano. Né? Então, a nossa ideia no futuro, a ideia é que tem uma outra possibilidade de entrada da Pina Luz por essa parte aqui, você passa por dentro do parque, atravessa a Pina Contemporânea, não tem portas, não tem controle de acesso aqui, é uma grande praça, e conecte as duas estações. Né? O grande, assim, por mais que tivesse questões construtivas e projetuais e estruturais nesse projeto, que eu vou mostrar algumas aqui em sequência, a grande questão desse projeto era que a Pina Luz e o terreno da Pina Contemporânea são do Estado, e o Parque da Luz é da Prefeitura. Então, existia uma dificuldade das duas coisas interagirem. Então, quem já foi na Pina Luz já pode ter presenciado muros aqui cercando ela, ou né, muros muito ostensivos cercando todo o parque. E a gente conseguiu eliminar esses muros, e hoje a Pina Contemporânea ela se abre para o parque do jeito que não abria antes, né, colocando uma nova possibilidade de articulação entre o edifício e o parque. Bem brevemente, aqui é a planta do nível de acesso, aqui é a Avenida Tiradentes, Ribeiro de Lima, você tem uma possibilidade de acesso por essa área aqui, passando pelo prédio modernista original, que foi preservado e restaurado. Então, aqui tem reserva técnica, parte administrativa, parte de pesquisa e biblioteca. Lá no fundo, o prédio, resquício do Ramos de Azevedo, passou a abrigar, foi preservado também integralmente, restaurado, passando a abrigar a administração da Pinacoteca, e o pavilhão, que era um pavilhão de aulas, com situação muito construtiva, muito precária, foi refeito dentro da sua mesma projeção, mas para abrigar agora um conjunto de galerias, o programa educativo, loja e conjuntos sanitários. O edifício ele tem 3 níveis, tem um nível do parque, um nível em subsolo, que é uma grande galeria de exposição, e um nível mezanino, que funciona no restaurante. Então, a ideia toda é jogar o programa para cima e para baixo, para liberar essa conexão transversal em direção ao parque. No subsolo também a gente tem as áreas técnicas e uma grande galeria que tem, né, possibilidade de várias montagens diversas, oferece uma grande flexibilidade para os curadores. No nível de cima a gente tem um restaurante, café, uma sala multimeios e a cozinha. Né, e ela fornece um percurso, né, uma promenade em torno do todo o edifício, que você pode ver o parque circular em torno de todo o espaço. Em cima de tudo tem uma
uma grande cobertura de madeira laminada colada, né, apoiado com pilares de aço. Então, é um edifício que tem 3 processos construtivos, até o térreo na estrutura de concreto, com contenções, depois ele nasce uma estrutura metálica leve e termina com uma estrutura leve de madeira. Essa aqui é uma vista da entrada da Tiradentes, aqui é o edifício original que foi restaurado, do Hélio Duarte. Os cobogós faziam parte deles, são distintivos desse tipo de arquitetura e desse prédio. Entrada pelo Ribeiro de Lima, a gente vê ali ao fundo a exposição enterrada, e lá no fundo o Parque da Luz. Aqui é uma vista do parque, não existia antes, aqui tinha um muro muito agressivo, então hoje o espaço é aberto, e o edifício tem, vou mostrar 3 elementos principais aqui: o pavilhão, que tem uma peculiaridade construtiva e arquitetônica, a galeria, que está em subsolo, também tem uma peculiaridade construtiva nela, e a própria cobertura, que é o elemento mais marcante, tanto espacial quanto formal desse projeto. E esse aqui era o pavilhão, do jeito que estava, um pavilhão de aulas, estrutura muito precária, pilares de concreto, depois um telhado metálico em muito mau estado. Então, a ideia original seria demolir ele e refazer, mas durante as prospecções, durante o registro documental desse edifício, a gente achou essas tesouras aqui, que são tesouras em ferro fundido, originais da época, que estavam escondidas ali, ficaram escondidas. Então, a gente foi tirar essas tesouras, restaurar elas, para depois serem devolvidas no espaço, no galpão. Então, é um galpão que ele funciona, é um galpão metálico, estrutura totalmente nova, e depois das tesouras elas são recolocadas lá dentro uma nova condição, já com uma nova dignidade. Aquilo que estava escondido passa a ser exposto. Então, aqui a gente tem a situação, né, que já foi escavado para fazer o subsolo, a estrutura de concreto, com as esperas aqui, não dá para ver umas esperas para a estrutura metálica nascendo aqui em cima, um galpão de estrutura leve, aqui dá para ver melhor, esse galpão leve aqui ainda sem as tesouras, os contraventamentos, depois, já as vedações sendo inseridas e a situação final já com a tesoura restaurada, lá, mas uma nova condição mais digna para ela, né, participando do espaço arquitetônico, né, registrando ali que esse edifício tem uma história. Aqui a gente já consegue ver o outro elemento peculiar do projeto distintivo, que é a galeria dispositiva em subsolo. Ela parte de uma grande escavação para conformar ela, né, e tem todo esse esforço de enterrar essa galeria para poder abrir, né, criar esse espaço como vazio em continuidade ao parque. E ela tem uma situação peculiar, porque ela tem uma estrutura de laje nervurada, com os caixões de madeira. Lá nos anos 70, assim, quando o concreto no Brasil era muito barato, foi muito comum a gente fazer, serem feitos caixões perdidos de madeira. Aqui na universidade mesmo tem algumas construções com caixão perdido de madeira. Você faz a forma, né, já coloca as armaduras principais nos sentidos longitudinais e transversais, concreta, e aquele caixão fica lá dentro, por isso que é um caixão perdido. E o que a gente quis fazer aqui foi a gente acha, do ponto de vista ambiental, né, toda a estrutura de concreto, você faz aquela forma, usa no edifício, depois você desmonta aquela forma e joga aquilo fora, né, isso é um impacto ambiental terrível. Então, a ideia aqui foi fazer os caixões de madeira e deixar eles no final. Então, uma espécie de, com perdão aí do trocadilho, caixão achado, os caixões que estão aqui conformando a forma, eles permaneceram no final da obra, né? Claro, receberam um tratamento, né? Mas são os mesmos caixões que estão ali conformando isso tudo. Então, eles passam não só a gerar uma aparência distintiva para a galeria, mas a receber também as infraestruturas prediais, de iluminação, incêndio, segurança e tudo mais. Bom, o último elemento que eu quero destacar é a cobertura, que ela parte de uma inspiração em elementos que são distintivos da própria arquitetura brasileira, né? A ideia de você poder ter um teto iluminado. Então, acho que a referência mais forte para a gente é o teto da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, projeto do Vila Nova Artigas, mas tem também o pavilhão de Osaka, do Paulo Mendes da Rocha, e várias outras situações. A própria Pina, né? A própria Pina Luz, tem esse teto iluminado. Então, a ideia era trazer para a praça essa qualidade, né? Garantir uma cobertura que qualificasse aquele espaço, pudesse garantir a presença de eventos, inclusive em dias de chuva, mas, ao mesmo tempo, não perdesse a ambiência como espaço aberto, né? Então, outra ponte de inspiração foi o próprio parque, né? O parque já tem esse teto, né? O parque tem um teto, que são formado pelas copas das árvores, que elas geram uma continuidade que filtra a luz que chega até o chão. Então, a ideia era trazer, né, tratar esse teto como se fosse uma grande copa de árvore, que não barrasse a luz totalmente, mas que filtrasse ela e pudesse gerar até um desenho dessas coisas no chão. Então, é uma estrutura de madeira laminada colada, que ela tem, né, são vãos de 18 por 18, com balanços de
se não me engano, 3 metros, 3 ou 4,5, não me recordo mais, e que tem um desafio ali de lidar com momentos, né, com esforços muito peculiares, muito diferentes em cada espécie. Né? Então, o que a gente fez foi criar, junto com a equipe de engenharia, foi criar uns reforços com uma espécie de, vou falar que é uma viga valgão, né, mas é um reforço aqui com um cabo de aço que vai fazer o próprio desenho dos momentos solicitantes nessa peça. Então, cada seção da estrutura tem um desenho para esse apêndice metálico que vai respondendo exatamente aos esforços que são solicitantes. Então, aqui não tem nenhuma forçação de barra para a coisa ser maior, né? Porque normalmente o que os arquitetos tendem a fazer, a gente mesmo, né? Às vezes pega a situação mais solicitada e repete ela, só que você gera um esforço desproporcional em coisas que não estão tão carregadas. Então, a ideia é exatamente manter esse desenho na medida exata da solicitação. Então, se vocês forem perceber aqui na cobertura, né, esses elementos, esses insertos metálicos, eles têm geometrias diferentes em função dos esforços solicitantes. Então, aqui a gente consegue ver no corte transversal a galeria inferior, o prédio moderno restaurado, o pavilhão e a cobertura, né, com os mezaninos. Aqui a gente consegue ver no esquema esses 3 momentos. Então, a gente tem a estrutura principal de madeira, com os reforços metálicos, né, são tirantes ali, trabalhando ali os momentos positivos e negativos. Depois, a gente tem um vegamento superior secundário, também madeira laminada colada, que vai fazer não só um sombreamento, mas vai receber as calhas e os outros elementos de cobertura, e um madeiramento inferior, que não tem função estrutural, ele é basicamente um brise, que vai gerar um desenho, né, da sombra no chão. Aqui a gente consegue ver um protótipo das calhas, são calhas de fibra de carbono, que vão encimando as peças de madeira, vão protegendo elas também. A madeira tem uma peculiaridade que ela precisa ser protegida, né, das intempéries, porque senão ela não aguenta o tempo, que a gente vê um momento da construção, que a gente vê os insertos metálicos, os tirantes. Colocação das calhas. Um pouquinho mais avançado. Um elemento que eu quero dar destaque também são os pilares, que eles têm uma geometria peculiar, eles são pilares tubulares, mas para não gerar tubos, uma seção muito grande, ou para, ao mesmo tempo, gerar situações de rigidez para combater, principalmente, flambagem, esses tubos, eles são tubos compostos. E tem duas situações. Tem um tubo cheio, que são os tubos que sustentam o mezanino, mas os tubos da cobertura, pelo seu comprimento excessivo, eles são tubos triplos, que têm essa geometria aqui. São 3 tubos com diâmetros diferentes que vão sendo conectados de tempos em tempos, né, para que eles fiquem solidários e possam, com pequenas seções, resistir a esse esforço aí de flambagem. Né? Mas que é uma situação bonita porque você gera uns vazios dentro do próprio pilar, você vê o edifício através do pilar. E a situação final da praça, já sendo ocupada, é uma praça que também é expositiva, uma praça de eventos, que pode acontecer exposição, pode acontecer evento, pode acontecer festa, né, mas que é uma continuidade do parque também. Aqui a gente consegue ver a cobertura, né, o pavilhão que eu mostrei, o parque aqui atrás e a galeria aqui embaixo. E aqui uma foto, que nem é uma foto profissional, foi tirada por alguns amigos no final de semana, que mostra essa ocupação da praça, né? A praça sendo usada como um espaço de evento, né? Uma coisa acontecendo ali, todo mundo no mezanino vendo, o pessoal que chega do parque, tudo mais, né? E do outro lado aqui essa grande arquibancada que conduz à sala de exposição, a grande galeria, também um espaço para evento, para as coisas acontecerem, né? Então a ideia toda é criar um edifício que fosse um grande suporte para as questões indeterminadas, né? Para que qualquer manifestação pudesse acontecer de uma forma menos formal do que acontece nas outras unidades da PUNA. Vou terminar por aqui com essa passagem do Paul Valéry, um livro que se chama Eupalinos, o Arquiteto, um livro muito bonito, em que ele descreve um diálogo desse... um diálogo fictício do Sócrates com seu discípulo sobre o trabalho desse arquiteto, do Eupalinos, né, em que ele fala, né, que ele é avário de divagações, ele concebe como se executasse, né, que não separa a construção de um templo da sua execução. Né, e isso, né, ao ser desse jeito, ao fazer isso, como é que ele também constrói algum material, mas ele constrói a si mesmo. Né.
Bom, obrigado, fico por aqui, obrigado à presença de todos. Obrigado, arquiteto Bruno de Santa Cecília. Há alguma questão que queiram colocar? Parabéns. Você foi meu aluno? Ah, eu sabia. Eu sabia. Ele é apaixonado também pela estrutura metálica e madeira. Nós ganhamos um prêmio, você ganhou, não foi? Isso aí. Então, eu fico feliz em ver os meus ex-alunos, emocionado até eu, no caso, criando, gerando, dentro do conceito do Congresso. Você falou da engenharia, falou da arquitetura, você falou de aço, madeira, concreto. Você deu uma aula aí. Uma aula muito interessante. Vocês viram? Gostaram? Uma aula. Me lembro muito bem do aeroporto de Madrid, Barajas. Usa bambu, madeira laminada colada, aço, concreto, tudo. É o verdadeiro arquiteto. Esses que projetaram e você que trouxe essa informação para nós. Meus parabéns. Obrigado. E ao evento também. Obrigado, Bruno. Eu tenho só uma questão, uma dúvida de fundo, que, sendo o Brasil talvez um país que tem grandes prospecções para ter florestas, nomeadamente para a produção de elementos de madeira, nomeadamente no estado do Paraná, não é? Em Santa Catarina, onde está a maior parte. Porquê é que os arquitetos no Brasil não usam mais madeira nos seus projetos? Vi aqui que fez uma combinação de uma cobertura de madeira com o resto da estrutura, mas no geral a arquitetura no Brasil parece que, ao contrário da Europa, não é? Parece que não usa tanta madeira, ou não há tanta essa tendência. João, pergunta interessante. Eu acho que tem vários motivos. Acho que primeiro um certo preconceito de entender que a madeira foi associada a um tempo a uma construção um pouco mais precária. Se você olha ali as periferias das cidades, tem muita autoconstrução de madeira. Então, acho que tem um olhar um pouco preconceituoso para essa estrutura, né, como se não fosse uma solução construtiva viável, possível e digna de qualquer situação de um museu, por exemplo. Tem essa questão. Outra questão é que, até por esse preconceito, eu acho que a indústria de madeira no Brasil ela avançou pouco nos anos. Ela é muito recente. Se você pensar, por exemplo, as estruturas arquitetônicas de madeira, assim, que tem uma qualidade, tirando uma pré-fabricação que eu acho de baixa qualidade, tem 30, 40 anos. Né? Eu destaco que a inserção da ITA, né, do Hélio Olga, nesse percurso, que eu acho que muda um pouco a visão, o cenário e as possibilidades disso. Hoje a gente tem muito mais empresas, né? Tem a Timbal, tem a Arcwood, tem várias outras empresas que trabalham com esse material. Né? Mas eu acho que também tem uma culpa dos próprios arquitetos, né? E aí eu não vou culpar, não, mas é que o expoente da arquitetura brasileira se deu lá nos anos 50, 60, com Oscar Niemeyer e companhia. Então, essas grandes obras que projetaram a arquitetura brasileira, a arquitetura moderna brasileira, são basicamente em concreto. A gente tinha uma estrutura, uma indústria de aço muito incipiente, mas tinha uma indústria de cimento, né, concreto, muito forte. Então, as obras que projetaram a arquitetura brasileira para o exterior são obras de concreto. E isso formou uma escola, queira ou não, formou uma escola. Né? E é difícil você superar isso, né? Ou superar não, você largar isso. Largar a mão, acho que não é, porque tem uma inteligência construtiva nessa arquitetura dos anos 50, 60, 70, né? Muito bruta, né? De grande estrutura de concreto, que eu acho que a gente não pode abrir mão dela. Mas a questão é como é que a gente pega essa lição desses arquitetos, dessa, né, construtiva, espacial, e transpõe por uma condição mais contemporânea. Eu acho que a estrutura de madeira, principalmente num país como o nosso, eu acho que é a solução mais desejável possível, que é uma estrutura de baixa pegada de carbono, né, ela retém carbono, ela é renovável, enfim, tem só vantagens nela. Eu acho que a gente está caminhando para esse lugar aí, né? Espero que a gente caminhe para ele. Sei que está a ser construído agora um edifício totalmente... Está a ser construído ou já foi concluído? Um edifício totalmente em estrutura de madeira em São Paulo, que, portanto, é um shopping center com parte administrativa, que acho que tem 3 ou 4 pavimentos, mas é, por assim dizer, a maior obra e uma coisa muito recente, de facto.